sobre queimaduras, e para isso é interessante entender o conceito de efeito Joule, certo? Nada mais é do que a gente viu, que é justamente a transformação da energia elétrica em energia térmica quando a passagem de corrente elétrica por um determinado condutor, certo? Como o nosso corpo é condutor, então ele está sujeito a esse efeito Joule quando a gente está sofrendo uma descarga elétrica, certo? Então, as queimaduras, quando essa corrente elétrica atinge o organismo através do revestimento cutâneo, certo? Elas podem causar essas queimaduras ou podem causar só, dependendo do tipo de choque, a gente vai ver daqui a pouco, só as que a gente chama marcas de corrente, certo? Então, por esse motivo, as vítimas de acidente com eletricidade apresentam, na maioria dos casos, queimaduras, justamente por causa desse efeito térmico, justamente por causa desse efeito Joule, certo? Justamente por causa do nosso corpo ser um condutor, certo? Então, aqui a gente tem duas imagens de pessoas que, infelizmente, passaram por descargas elétricas de alto teor, certo? Eu preferi não trazer mais imagens, eu trouxe só essas duas, só para conscientizar um pouco vocês a respeito do risco do choque elétrico, certo? Do risco que todos nós estamos sempre expostos e, mais uma vez, da importância de se seguir os conceitos definidos na NR10, entre outras normas regulamentadoras também, certo? Mas a importância de fazer com que isso se materialize na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, certo? Então, devido à resistência da pele, a passagem da corrente elétrica produz alterações estruturais conhecidas como marcas de corrente. Eu não sei se algum de vocês já chegaram a presenciar isso um dia ou a ter contato com uma pessoa que sofreu uma descarga elétrica de alta intensidade, e aí vocês terem contato com isso, ver a pessoa acidentada e ver apenas dois pontos, que seria o ponto entre onde a corrente entrou no corpo humano e onde a corrente saiu. É o que a gente chama de marcas de corrente, porque se ela entrou por um local, ela vai sair por outro, então ela sai estourando tudo por onde ela passa, certo? Então, as características, portanto, das queimaduras provocadas pela eletricidade diferem daquelas provocadas por efeitos químicos, térmicos e biológicos, certo? Então, as intensidades, os tipos de queimadura são diferentes por efeitos químicos, térmicos e biológicos, certo? Por exemplo, queimadura por um produto químico é diferente. A pele humana ela é um bom isolante e apresenta, quando seca, uma resistência à passagem da corrente elétrica de 100.000 ohms. Eu não sei se todos vocês têm um pouco de conhecimento na área, certo? Para quem não tem, ohm é a unidade de medida da resistência elétrica, certo? Na verdade, a gente utiliza ela como impedância. Para nosso conceito aqui, resistência está tranquilo, certo? Isso aqui a gente está trabalhando da resistência externa da pele, porque a gente tem a resistência interna também. Por isso, entretanto, quando a pele está molhada, essa resistência cai para 1.000 ohms, certo? Por isso aquele velho conselho que todo mundo dá: não mexa na eletricidade quando você está molhado, não mexa na eletricidade, pé descalço também, certo? Sem sandália, sem sapato. O ideal principalmente é você utilizar um sapato adequado, bota adequada, certo? Porque se você está trabalhando com o corpo molhado, com o corpo úmido, sua resistência diminui. Só que a energia que você está recebendo na sua empresa ou na sua casa é a mesma, certo? Então, se ela é a mesma e vai passar pelo seu corpo, se ela passar pelo seu corpo, que está com intensidade, com a resistência de 100.000 ohms, ela vai passar com uma intensidade. Se ela passar pelo seu corpo molhado, que está com a resistência de 1.000 ohms, ela vai passar com uma intensidade muito maior, certo? Então, por isso que os efeitos provocados pelo choque elétrico para as pessoas que estão úmidas é muito maior, justamente porque sua resistência diminui drasticamente, certo? A energia elétrica decorrente da alta tensão rapidamente rompe a pele, reduzindo a resistência do corpo para apenas 500 ohms. Então, se você tiver molhado, por exemplo, fosse exposto a uma
descarga elétrica e ela rompe a sua pele, sua resistência caiu para 500 ohms, certo? Existem casos e casos aí, como por exemplo, uma pessoa que está cortando a grama, certo? Acaba não utilizando bota adequada, por consequência acaba cortando o seu dedo e isso encosta em um fio que não está protegido, ou seja, um fio energizado. Como ele está com o dedo cortado, sua resistência diminuiu drasticamente. E aí a corrente elétrica já vai entrar direto para o seu organismo por essa superfície que a resistência é muito menor, certo? Então ela já tem contato direto com a sua parte interna, provocando então um acidente muito mais grave e com alto risco de morte, certo? Então, a partir do momento que ela consegue romper a pele, a sua resistência cai para até 500 ohms. E cuidado, mais uma vez cuidado, para não ficar fazendo serviço sem investimento adequado, sem os equipamentos adequados e também com a pele úmida ou em ambiente úmido. Não se engana, a baixa tensão também pode causar esses danos, certo? Ou seja, de 50 a 1000 volts também pode causar esses danos. Inclusive é a tensão que a gente tem disponível no nosso dia a dia, certo? Na pele pode ocorrer duas pequenas áreas de queimadura, geralmente de terceiro grau, a de entrada e de saída de corrente, como eu falei. Como, por exemplo, se a intensidade for grande e você pegar a pessoa, você não vai ver muitas queimaduras externas. Você vai ver um ponto onde a corrente entrou e um ponto onde saiu. Entretanto, se você tiver acesso à parte interna do corpo dessa pessoa, ele vai estar muito danificado, todo danificado, porque a corrente passou internamente, prejudicando todo o organismo dele e causando o efeito Joule em todo o organismo, em todo o seu sangue e, consequentemente, provavelmente, a morte dessa pessoa. Certo? A queimaduras por contato. A queimadura por contato é aquela queimadura que a gente tem em contato direto com o condutor energizado, certo? Como por exemplo, a gente tem aqui o quadro que recebe a tensão da concessionária, certo? Na nossa residência. E se a gente for mexer lá e tomar um choque, a gente tem a tomada da nossa residência, como por exemplo, se eu tiver um contato, eu vou ficar submetido a um choque elétrico, certo? Eles podem causar queimaduras, como aqui no exemplo, certo? Como eles podem chegar a causar também perdas do membro. O choque pode ser tão intenso, ficar por um tempo tão determinado, que ele pode chegar a causar perdas, porque ele queima mesmo, entendeu? Ele queima o organismo, ele queima a pele, queima os seus ossos. O que vier pela frente, dependendo da intensidade, ele está queimando. Então, e é uma coisa que não você... O risco pode estar ali muito grande, às vezes você não vê, você não percebe, ou não dá muita atenção. Então, muito cuidado, certo? A gente pode ter também a queimadura por arco elétrico, certo? O que seria queimadura por arco elétrico? Queimadura por arco elétrico seria um caso de, por exemplo, você está fazendo a manutenção em um quadro de distribuição, certo? E lá ocorreu um curto-circuito. Então, quando ocorrer esse curto-circuito, a tensão nesses dispositivos vai ser tão grande que vai gerar esse arco elétrico. Então, como por exemplo, que a gente pode ver aqui na imagem, não dá nem para ver a pessoa que está executando o serviço direito. Neste outro aqui dá para ver nitidamente que houve um curto-circuito e uma explosão, certo? Então, se a pessoa não estiver utilizando os equipamentos adequados para realizar esse serviço, ele corre muito risco de sair altamente prejudicado, certo? Na outra imagem que a gente tem ali, uma pessoa que também foi submetida a um choque elétrico a queimadura elétrica por arco elétrico, certo? Então, bem no rosto, certo? Então, com certeza ele não estava utilizando equipamento de proteção, certo? Então, mais uma vez aqui a gente vem enfatizando, quando chegar no momento da gente trabalhar equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, a gente vai falar de cada um e onde se deve usar. Mas desde já é bom ter em mente essa consciência, a importância da utilização dos equipamentos de proteção, principalmente nesses casos aqui de execução, que é obrigatório ter, e muitas vezes você, por confiança ou por falta de fiscalização, como a gente já falou, acaba não utilizando, certo?
Então, existe também o choque por o campo eletromagnético, certo? Então, existe uma definição, certo, que diz o seguinte: onde há campo elétrico variando no tempo, há campo magnético. E onde há campo magnético variando no tempo, há campo elétrico, certo? Ou seja, essa é a definição, digamos, um pouco ampla de campo elétrico e campo magnético. Ou seja, a teoria que diz que o campo elétrico variando no tempo, ele gera um campo magnético. E o campo magnético gerando no tempo, ele também gera um campo elétrico, certo? Um campo magnético, eletromagnético é gerado quando há passagem de corrente elétrica nos meios condutores. Existe uma teoria que diz o seguinte: se a gente tem um meio condutor, aqui por exemplo um fio, e eu tenho uma corrente elétrica passando aqui, então essa corrente induz um campo magnético neste fio, certo? Então todo fio que está passando a corrente elétrica, ele tem um campo magnético, né? Que uns têm com intensidade maior, outros têm com intensidade menor. Os motores nos eletrodomésticos, por exemplo, o motor da geladeira, por exemplo, nos motores lá que a gente tem as bobinas passando no campo elétrico, o campo elétrico está gerando campo magnético, a corrente também passando lá está induzindo esse campo magnético, certo? Então está todo mundo relacionado, certo? Só que este campo magnético tem que ser variável, esse campo magnético tem que ser variável no tempo para gerar corrente elétrica, certo? E vice-versa. Por isso que nos ímãs a gente tem um campo magnético, mas não tem esses riscos, certo? Não tem essa intensidade porque o campo magnético lá não está variando com o tempo. Embora não haja a comprovação científica, certo, de que o campo elétrico pode causar algumas doenças, certo? Mas há suspeitas de que a radiação eletromagnética pode provocar o desenvolvimento de tumores, certo? Como por exemplo, não sei se alguém já chegou a aconselhar para vocês para utilizar fone de ouvido quando está conversando no celular. Quem gosta muito de ficar conversando no celular, fone de ouvido, porque quando você está conversando no celular, o som que você escuta é decorrente de um campo eletromagnético, certo? Então, este campo você está recebendo e aí o nosso aparelho auditivo que transforma novamente essas vibrações em informações que a gente entende como palavras. Inclusive, só por curiosidade, na verdade, quando a gente está conversando num aparelho telefônico, como por exemplo, vocês não escutam a palavra da outra pessoa. Na verdade, o que vocês escutam é uma representação da palavra dessa pessoa, certo? Porque quando ele falou ali, o microfone do celular captou as vibrações, certo, sonoras que saem da boca dele e interpretou isso como sinais elétricos, transportou para as torres de transmissão, de acordo com todos os aparelhos que tem a modulação do sinal, e entregou para o seu celular depois, e esse celular decodificou essa mensagem que chegou e transformou em um sinal fiel da voz da pessoa que estava falando contigo. Mais uma vez, depois quando ele tocar, o que você vai ouvir é decorrente da decodificação que o seu aparelho sonoro faz dessa onda eletromagnética que está chegando, certo? Então, cuidados especiais devem ser tomados por trabalhadores ou pessoas que possuem em seu corpo aparelhos eletrônicos, tais como marca-passo, aparelhos auditivos, dentre outros, pois seu funcionamento pode ser comprometido na presença de campos magnéticos intensos. Então, se você vai ter acesso a alguma área que você sabe que tem campo magnético intenso, se tiver um supervisor, com certeza ele irá lhe orientar, mas se não tiver, é bom você já ter isso em mente, certo? Existe um experimento chamado bobina de Tesla, eu não sei se vocês já tiveram acesso. Nesse experimento a gente pode ter tensões lá de 100 mil volts, por exemplo, e você fica nas proximidades e não tem choque elétrico, certo? Você não tem um choque porque a corrente é muito pequena. Então, se você vê alguém fazendo exposição do experimento desse qualquer hora, então você, com certeza quem estiver lá também vai lhe orientar a você não ficar tão próximo com esses aparelhos ligados, porque o campo elétrico é tão intenso que vai provocar um campo magnético que pode prejudicar as placas, os circuitos do seu aparelho, certo? Bom, para a gente fechar essa ideiazinha aqui de queimaduras, choque elétrico, a gente nunca pode esquecer, certo? A energia elétrica não faz barulho, não tem cheiro, não tem cor
e não se vê, certo? Então, lembre-se sempre desses 4 pilares. Não faz barulho, não tem cheiro, não tem cor e não se vê. Entretanto, ela mata, certo? E mata rapidamente, a depender da sua intensidade. E pior ou melhor, né? Melhor porque sempre a energia elétrica está sempre presente no nosso dia a dia. É bom porque traz todas as facilidades que a gente precisa. E pior, entre aspas, que se você estiver em ambiente propício a choques elétricos, então você sempre está propício, você sempre está, digamos, correndo o risco de levar um choque, de sofrer uma descarga elétrica, certo? Então, sempre quando for executar tarefas, é sempre bom considerar o risco, que todo choque elétrico é perigoso. É sempre bom considerar sempre todos os riscos e lembrar sempre desse pilar. A energia elétrica não tem cheiro, não tem cor, não faz barulho e não se vê. Às vezes você vê ela ali tão silenciosa, ali você acha que ela não seja tão potente, tão perigosa, só que ela está aí, presente, e se você tiver um contato, você vai sentir em todos os efeitos dessa corrente, certo? Então agora a gente entra em medidas de controle do risco elétrico, certo? Bom, como a gente já viu, a gente tem os riscos elétricos em diversos estabelecimentos. Ao longo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente sempre está presente nesses riscos, certo? E os quais trazem muitos efeitos. Só que a gente também tem as medidas de controle para esses riscos, certo? Então, o que seriam essas medidas de controle? Entende-se por medidas de controle uma forma de representar o coletivo de ações estratégicas de prevenções destinadas a eliminar ou reduzir, mantendo sob controle as incertezas, eventos indesejados, com capacidade potencial para causar lesões ou danos à saúde dos trabalhadores, e dessa forma superar as dificuldades possíveis para a obtenção do resultado esperado dentro de condições satisfatórias. Traduzindo, o que seriam as condições de controle? São uma série de medidas que você, o seu chefe ou responsável pela segurança do trabalho irá tomar, certo? Uma série de medidas, uma série de procedimentos para garantir que eventos incertos possam acontecer, que venham a acontecer, não traga prejuízo para você, sua saúde, inclusive até para os equipamentos. O que seria um evento incerto? Como, por exemplo, um curto-circuito, certo? Então, um curto-circuito seria um evento incerto. Então, quais são as medidas de controle que devem ser tomadas para eliminar os efeitos que um evento incerto desse, ou seja, um curto-circuito, possa vir a ocasionar, certo? Um evento incerto, uma descarga atmosférica, quais são as medidas de controle? Um evento incerto, um incêndio, então quais são as medidas de controle? Então são todas as medidas cabíveis para se eliminar esses possíveis potenciais, certo? Que venham a acontecer de acordo com essas medidas incertas. Adotar os procedimentos da NR10 já começa as medidas do risco de controle, certo? Então, a gente vai ver mais detalhadamente quais seriam esses riscos. Então, basicamente, seria isso aí. Então, só que a gente precisa, antes de dar continuidade, fazer uma definiçãozinha aqui, certo? Primeiro, para você, o que seria risco, certo? O que seria risco, certo? O risco, na verdade, nada mais é do que uma condição com potencial para causar danos. Como, por exemplo, a gente tem um enxame de abelha, certo? Se esse enxame de abelha está lá, no lugar dele lá, estão lá, todas as abelhas estão enxame lá. Então, tem um risco ali? Tem. Por quê? Porque se eu for lá mexer, ou alguém for lá por querer ou não, então aí ele vai ficar submetido a esse risco. Uma tomada recebendo energia tem um risco? Tem, certo? Tem um risco, só que ele está lá. Então, um fio que está, digamos, desprotegido, como por exemplo esse aqui da imagem, tem um risco ali? Tem. Então, qualquer pessoa que ficar submetida ou ter contato com esse risco vai sofrer os riscos, certo? Então, o risco está ali. Então, é uma condição com potencial para causar danos. Essas abelhas têm potenciais para causar danos? Tem, com certeza. Um risco, um fio dessa forma, estando energizado, tem potencial para causar danos? Com certeza também tem, certo? Então fica a definição de risco. O que seria risco? Condição com potencial para causar
dano, certo? Então, agora a gente vem para o perigo, certo? O que seria o perigo? Ocorre quando há uma relativa exposição a um risco. Ou seja, o perigo nada mais é do que você fazer se materializar o risco. Como, por exemplo, aqui a gente tem a imagem de uma pessoa que foi submetida a ataque de abelhas. Então, a gente tinha as abelhas lá que era um risco. Se por algum acaso ele tiver contato com as abelhas ou passar próximo, ou de alguma forma ele for exposto a esse risco, então ele passa a sofrer o perigo, certo? Ele passa o perigo, ou seja, ocorre quando há uma relativa exposição a um risco, certo? Se, no caso da imagem anterior, se eu chegasse a manusear aqueles fios estando energizado, então eu estaria exposto a um perigo? Sim, porque eu estava se fazendo materializar o meu risco, certo? Então, quando eu estou exposto a esse perigo, como por exemplo aqui na imagem, a gente tem aqui uma extensão, certo? Um fio que está todo emendado, então talvez não tenha todas as proteções individuais necessárias, está exposto ao chão, ou seja, o chão também pode, principalmente se tiver úmido, pode lhe causar uma descarga elétrica. Então, existe potencial, existe risco e perigo aqui, certo? Então, para finalizar, a gente vai deixar aqui a definiçãozinha de dano, certo? Então, dano, o que seria dano? É a severidade de lesar ou perda física, funcional, econômica ou que pode resultar da materialização de um risco, certo? Então fica a definição de risco, no próximo bloco a gente continua.